Salve pessoal, estamos aqui para mais uma das nossas pílulas vermelhas. Volta e meia me confundo qual que é o programa, o que eu estou fazendo aqui. Mas hoje, aqui nesse momento, é uma pílula vermelha e nós vamos abordar uma temática com base numa certa pesquisa de opinião que foi desenvolvida ao longo, enfim, dos últimos meses, anos, ou o que quer que seja, referente a qual é ou quais são as ideologias seguidas pelo povo brasileiro. Quem divulgou isso aí foi aquele liberal idiota, Pedro Doria, né? Aquele covidiota, né? Qualquer pauta hegemônica o cara abraça. Né? Mas, por incrível que pareça, o trabalho que resultou aí dessa pesquisa é razoavelmente interessante para nossa perspectiva. Eu vou, porém, ignorar a distinção feita entre esquerda, direita, centro, porque os critérios para fazer esse tipo de divisão são completamente aleatórios e completamente arbitrários, tá? Dependendo do critério, uma pessoa que se diz de direita pode ser classificada como de esquerda, outra que se diz de esquerda pode ser classificada como de direita, uma pessoa pode sustentar posicionamentos de direita e de esquerda simultaneamente. Então, eu até hoje eu não consigo entender qual que é a utilidade desse tipo de categorização, tá? Porém, o que é efetivamente interessante é que nessa pesquisa, ou melhor, dessa pesquisa, resultou um quadro de 9 ideologias, né, com base aí em um certo conjunto de critérios envolvendo tanto, né, posicionamentos ali como esse negócio de esquerda, direita, etc., mas também nacionalismo, cosmopolitismo, né, radicalismo e, enfim, conformismo, ou o que quer que seja. Né, como eu falei, o primeiro eixo é esquerda, direita, centro, o segundo eixo é nacionalismo, cosmopolitismo, e o terceiro eixo é moderação e radicalismo. E aí, misturando esses eixos, os posicionamentos nesses eixos, os caras construíram 9 ideologias, né, eles definiram 9 ideologias, que em alguma medida são interessantes. Né? Então, vamos lá. A primeira ideologia, eu não sei aqui se está em ordem populacional, mas me parece que está. Então, ó, a ideologia mais seguida por brasileiros é aquilo que eles chamaram de conservadorismo societário, que corresponde aí 20% da população, 20,1% da população. A religião majoritária nesse grupo, né, de 20% da população, é católica. De modo geral, é um setor de classe média, mais concentrado aí nas regiões sudeste e sul, tem uma leve sobre-representação masculina e, segundo aí um eixo de valores, valoriza tradição, cultura e ordem social. Né? Eles categorizaram como sendo um setor mais à direita, bem moderado, né? Ou seja, antirradical, com uma certa tendência pro nacionalismo. Quando fala aqui em renda média, a gente está falando em classe C, né? Eu falei aqui sobre uma concentração sudeste-sul, é a maior ideologia no sudeste, no sul e no centro-oeste, e se fundamenta numa perspectiva de uma tradição, uma ordem social tradicional que deve ser preservada, que coloca a família em primeiro lugar, que num plano teórico tem ali nas teses, nas leituras do Gilberto Freire, a sua referência intelectual, o seu pilar intelectual, né? É contra a ruptura, quer estabilidade, diálogo, calmaria, etc. Né? E apesar de ser, entre aspas, na concepção deles de direita, pode votar na esquerda caso eles vejam que alguma figura política de esquerda melhor representa essa lógica. O pessoal que está nessa categoria aqui, ocasionalmente, é esse pessoal que ocasionalmente vota não no Bolsonaro, mas no Lula, por considerarem o Lula uma figura moderada, uma figura mais institucional e assim por diante. Né? É o conservadorismo societário, que seria aí a principal
ideologia brasileira, 20% da população. Em seguida, com 18,3% da população, seria aquilo que eles chamam de socialismo nacionalista. Né? É um setor da população, em grande medida, católico ou evangélico. Em comparação com o conservadorismo societário, representa uma faixa, uma camada populacional mais materialmente humilde, né? Classe D. É uma perspectiva fortemente presente, né? Uma perspectiva forte no Nordeste, e tem aí alguns elementos, talvez uma razoável sobre-representação feminina, né? Uma concepção de Estado forte, justiça social, soberania nacional. Eu não sei se eles categorizaram muito corretamente, né? Porque a gente sabe que tem gente que acha que justiça social é distribuir um monte de benefícios, né? Bolsa isso, bolsa aquilo. Mas, né, os critérios para essas coisas sempre são bastante criticáveis, né? Eles categorizam esse setor como sendo de esquerda, como sendo nacionalista e mais ou menos moderado. É um setor moderado, porém com uma abertura para um elemento de ruptura, né? De modo geral, o pessoal que ganha entre 1 e 3 salários mínimos. É a principal ideologia no Nordeste e a segunda principal no Sudeste, depois do conservadorismo societário. Né? Eles associam essa perspectiva ideológica ao tenentismo e também ao governo constitucional de Getúlio Vargas, ou seja, o segundo governo do Getúlio Vargas. Né? Uma perspectiva mais estatista e, na medida em que se trata de uma perspectiva mais ou menos populista, caso haja um excesso de resistência do sistema, das elites, contra as demandas desse grupo, eles não são avessos a abraçar aí uma ruptura, né? Uma ruptura com, entre aspas, a democracia. Depois, né, a terceira ideologia mais representativa do Brasil é o que eles chamam de conservadorismo estatista, né? Que seria aí 17,1% da população. Religião majoritariamente católica, classe média, também concentrada no Sudeste, e algo majoritariamente masculino. Um foco maior em ordem, Estado forte e desconfiança em relação ao mercado. Eles associam isso com direita, extremo nacionalismo, né, muito nacionalismo, e também uma certa moderação, porém com uma abertura para o radicalismo. Meio a meio entre homens e mulheres, mas com uma pequena sobre-representação de homens, né? Segundo a pesquisa, é a ideologia dominante entre aqueles que ganham de 5 ou mais salários mínimos, né? Também tem aí uma conexão com uma certa escolaridade média, né? Não sei ainda se é aquele representado aí, ou enfim, representativo daqueles que têm a maior escolaridade, mas é um setor em que você tem uma faixa pequena da população que tem apenas o ensino fundamental e uma bem mais ampla que tem o ensino médio. Essa aí, aparentemente, é a principal ideologia da região norte do Brasil e a segunda maior ideologia no sul do Brasil, depois do conservadorismo societário. Né? Aqueles associam essa ideologia, o conservadorismo estatista, como uma espécie de espelho ou irmão siamês do socialismo nacionalista. Né? Eles dizem, por exemplo, que o governo Vargas ali, dos anos 30 e 40, era conservadorismo estatista, depois vira socialismo nacionalista no segundo mandato do Vargas. Na economia, basicamente, é quase a mesma coisa que eles defendem, né? No âmbito político, não tanto. Né? É uma perspectiva mais voltada para a autoridade, polícia para reprimir bagunça, controlar bagunça, né? E, inclusive, acreditam que, caso o caos seja excessivo, a ruptura pode ser interessante para impor uma solução de força. Tá? É a ideologia que eles associam, por exemplo,
ao Ernesto Geisel, mas também ao Juscelino Kubitschek. A quarta principal ideologia do brasileiro, correspondendo a 14,6% da população, é o que eles chamam de socialismo cosmopolita. Né? É uma das desgraças aí, o pessoal do PSOL, Rede e assim por diante. É um pessoal sem religião, classe média baixa, sobre-representado nas grandes capitais principalmente e excessivamente feminino. Né? Tem como eixos aí direitos, né, nesse sentido abstrato, igualdade, instituições, cooperação internacional. Eles vinculam aí a esquerda e uma esquerda moderada e, segundo eles, é a única ideologia brasileira cosmopolita. Né? É uma esquerda que nasce de valores liberais. 60% dos seus integrantes é mulher. Né? Você tem aí uma sobre-representação do ensino superior. Né? Eu estava comentando sobre isso em relação à ideologia anterior. Essa ideologia aí é onde você tem uma maior participação de pessoas formadas em universidades. Né? Ela não é muito dominante em nenhuma região, porém, ela é forte nas grandes capitais. Né? E aí vincula-se, né? Eles vinculam aqui ao Florestan Fernandes e assim por diante. Né? Tá vinculado a essa noção de sociedade civil organizada, ou seja, ONGs, é a ideologia do onguismo. E enfim, a ideologia do PSOL e do PT. Tá? Depois, um nível mais baixo, 11,4% da população, é o libertarianismo econômico. Também é uma ideologia de pessoas que não têm religião ou que são apenas nominalmente católicas, está vinculada a uma renda mais alta e é uma ideologia bastante presente no Sudeste e no Sul. Também tem uma pegada um pouco mais masculina. Coloca o mercado acima do Estado e a liberdade econômica como valor central. Eles são também cosmopolitas, né? De direita e mais ou menos moderados. Mais ou menos moderados porque eles acreditam que, diante de uma ameaça a essa liberdade econômica, pode valer a pena uma solução também de força. Tipo a linha ali, Augusto Pinochet. Tá? Só são relevantes numericamente, pelo que está falando aqui, no Centro-Oeste, em que eles são a segunda força. Né? Tiveram bastante representantes na Primeira República. Né? A figura do Roberto Campos é considerada aí ou no caso Paulo Guedes atualmente, Partido Novo, MBL. É essa linha que esses setores seguem. Né? Então assim, a República Velha, Roberto Campos, Paulo Guedes, o Novo e o MBL. O Estado é um atraso, o nacionalismo é um atraso, né? O centro de tudo é o indivíduo, a liberdade econômica. Né? A ordem social é dada pelo Estado, pelo mercado. Né? Então essa é a perspectiva do libertarianismo econômico. Depois vem aquilo que eles chamaram de reacionarismo religioso, que corresponderia aí a 6,6% da população. Religião majoritária desse setor político é evangélica, classe baixa, sobre-representado no norte e no centro-oeste, e também é um grupo político bastante masculino. O eixo de valores é colocar a lei divina acima da lei civil e a moral religiosa como eixo político. Eles consideram como sendo simultaneamente de direita, cosmopolita e radical. Eu não sei em que medida dá para categorizá-los como cosmopolita, né? Mas talvez por isso seja um setor bem pequeno, porque de fato existem aí religiosos que não sentem qualquer vínculo específico com a sua pátria. Né? Então é um tipo de cosmopolitismo que é um cosmopolitismo religioso. A maioria esmagadora desse pessoal é fudido, né? Ganha 1 a 3 salários mínimos. Aqui eles colocaram uma diferenciação racial, porque eles dizem que tem uma certa sobre-representação. Na verdade, uma sobre-representação significativa de pessoas negras. Aqui eles chamam de pretos, eu falo negros, porque, para mim, negro e preto são sinônimos, tá? Eu não sigo
as designações do IBGE, que são, na minha perspectiva, incorretas, idiotas. Né? Esse setor já existia antes, era um setor que, na medida em que existia há bastante tempo, era católico, no passado, aquela classe popular católica do período do Império, do período da República, com figuras aí como Jackson de Figueiredo. Ele vincula a TFP. Eu não sei se daria para vincular tanto assim a TFP a esse setor. Talvez considerando que esse grupo político era diferente décadas atrás, né? E hoje ele tem uma feição evangélica, né? Aí se substitui, para a gente ver um pouco a decadência do Brasil, se substitui a figura do Jackson de Figueiredo pelo Silas Malafaia. São inimigos do laicismo, do comunismo e do liberalismo, tá? Aí tem outra ideologia também minoritária, o liberalismo democrático. 6,5% da população. Felizmente, apenas 6,5% da população é liberal democrática. Também é um setor sem religião ou nominalmente católico, renda alta e capitais, estão concentrados nas capitais do Sudeste. Meio a meio entre homens e mulheres, e aquele lero-lero de defesa das instituições, democracia, direitos civis, economia mais ou menos regulada, um liberalismo aí com alguns limites, né? Eles associam com centrismo. Assim, sinceramente, se você está trabalhando com categorias de direita e esquerda, né? Me parece que faz sentido categorizar os liberal-democratas como direitistas, né? Pelo menos na média de como são essas categorias de direita e esquerda. Mas aqui eles categorizam como sendo centrista, né? Talvez quem tenha feito isso daí, eu sinceramente não faço a menor ideia. Eu só sei que esse Paulo Dória era um covidiota, né? Mas eu não sei se ele é PSDBista, porque categorizar democracia liberal, liberalismo democrático como centrista, fede a PSDB, a Eduardo Leite, etc. Tá? Então, tá suspeito isso daí. Enfim, são cosmopolitas e moderados, né? Nasce no Brasil com os iluministas, com também os abolicionistas depois, Rui Barbosa, FHC, né? É um setor bastante representativo ali de um pessoal que tem ensino superior, tá? É o que eles chamam aqui de elite intelectual. Claramente os caras que fizeram essa pesquisa aqui se consideram como liberal-democratas, né? Como pertencentes a essa ideologia aí. Os valores desse pessoal é democracia, liberdade, pluralismo, direitos humanos, pragmatismo, idealismo, institucionalidade, etc. Né? Ai, ai. Daí eu acho que. Assim, tá. Tem mais uma ideologia, me parece que é a oitava, que é o fascismo. Olha, eles colocam aí uma perspectiva mais ou menos realista, né, ou nem tanto, de que 2,8% da população brasileira é fascista. É claro que por fascismo aqui, eles estão se referindo a uma adesão ideológica que pode ser inclusive inconsciente. Não quer dizer que esse pessoal seja membro de organizações fascistas, que tenham, sei lá, tido contato com autores fascistas, com pensadores fascistas. Apenas que, de uma perspectiva de valores e de opiniões, é um pessoal que se aproxima mais do fascismo. Né? 2%, 2,8% da população, aproximadamente aí uns 6 milhões de brasileiros. A religião desse pessoal é ou evangélica ou católica radical, renda média, hiperconcentração no Sudeste e Sul, e obviamente é um setor bem mais masculinizado. Né? Os valores aí de eixo são o autoritarismo, nacionalismo radical e culto à força. Né? O cara vincula, né? Direita, novamente, sinceramente, eu não sei em que medida dá para colocar o liberalismo democrático como de centro e o fascismo como de direita, tá? Mas tudo bem. Eles categorizam como de direita, nacionalista e radical, né? Consideram como fundada aí pelo Plínio Salgado. E tem uma certa representação grande de brasileiros que recebem até um salário mínimo. Né? 34% desse pessoal fascista tem
essa faixa de renda. Não são dominantes, né? Obviamente seria impossível. Aqui eles fizeram alguma coisa errada, porque na descrição eles estão dizendo que estão hiperconcentrados no Nordeste, sendo que na tabelinha que eles botam Sudeste e Sul. 41% dos fascistas brasileiros moram no Nordeste. Olha só que coisa, né? O Nordeste é fascista praticamente. Aqui eles dizem, eles colocam como sendo esse fascismo a versão nacionalista do reacionarismo religioso, né? E a síntese de tudo isso é Deus, pátria e família. Ok. E aí a menor ideologia brasileira, a ideologia mais nanica, seria o comunismo nacionalista. Não meramente socialismo nacionalista, mas propriamente comunismo nacionalista, com 0,7% da população. Religiosamente são sem religião, ateus talvez. Renda relativamente baixa, né? Renda baixa. Onde eles estão, né? Considerando que não dominam lugar nenhum, mas eles estão presentes nas capitais. Também é um setor mais masculinizado, né? Defendem revolução, anti-imperialismo e Estado total. Seria a versão esquerdista do fascismo, né? Porque também são nacionalistas e também são radicais, porém eles categorizam como sendo de esquerda, enquanto os fascistas são categorizados como sendo de direita, né? 72% recebem menos de um salário mínimo. É a ideologia mais humildona, né? Mas aí o cara admite que a amostra é tão pequena que deve ter distorções aí. Né? Ele vincula aqui ao Carlos Prestes e vincula ao Jones Manuel. Assim, isso foi muito feito. Essa pesquisa aqui foi muito feita por PSDBista. Para o cara considerar que o Jones Manuel é um referencial de comunismo nacionalista e tal, né? Muito radical. Nossa, como o Jones Manuel é radical, meu Deus. Né? Isso foi muito feito por um PSDBista, pelo amor de Deus. Enfim, crítico do imperialismo, etc. Discurso de libertação nacional, alianças táticas com a burguesia para industrializar o país, e não leva a democracia burguesa, a democracia liberal, a sério, né? Bem, e aí esse pessoal, eles tecem aqui algumas considerações. Eu vou tecer as minhas considerações. Essa primeira parte aqui foi só falando dos resultados, né? Eu considero essa pesquisa, na medida em que ela seja confiável, e eu já falei para vocês que talvez ela tenha alguns problemas, né, metodológicos, especialmente nesse negócio de categorizar ideologias num eixo direita e esquerda. Ainda assim, o resultado é muito interessante pra gente. Em qual sentido? Bem, se a gente for sincero, né, e na verdade distinguir duguinianamente, inclusive, né, ou em espelho, né, reflexivamente, de maneira antipoperiana, essas ideologias entre liberais e iliberais, a gente vai ter que, enquanto 14, 25, 26, aproximadamente 30% da população brasileira é liberal, envolvendo aí três ideologias: os socialistas cosmopolitas, os libertários e os liberal-democratas. Esses somados dão 30%. São os liberais. Todos os outros, em conjunto os iliberais, né, os não liberais ou iliberais, correspondem a 70% da população brasileira. Esse é o grupo, esse é o campo com o qual nós podemos, devemos e precisamos trabalhar. Eu diria que é o teto que um grande líder capaz de unificar o Brasil e de transcender direita e esquerda tem como alcançar. Esse é o teto do cara, 70%. Né? Se a gente fosse aplicar essas categorias, por exemplo, a alguns outros países, daria resultados diferentes. Né? Então, por exemplo, talvez esses liberais, né, numa Rússia
sejam 90%, e aí por isso o Putin consegue ter aí um resultado eleitoral altíssimo, né? Talvez, provavelmente porque não há tantos socialistas cosmopolitas na Rússia, né? Pode ser por aí. Aqui no Brasil, porém, é 30%. Tá? 30% da população é liberal. Liberal de esquerda ou liberal de direita. Porque se a gente está trabalhando com eixo direita e esquerda, não vou botar ali o pessoal do PSDB no centro. Tá? Então, 30% são liberais de esquerda ou liberais de direita. 70% correspondendo aí às ideologias do conservadorismo societário, que vamos colocar em outros termos. Conservadorismo societário, é o cara classe média, gerentezinho, meio boomer, etc., que é paz, sossego e por aí vai, tudo bem administrado, de vez em quando apoia ali uma privatização, mas de vez em quando não apoia, etc. Né? É um pessoal meio melindroso. Porém, se um governo ou uma figura demonstrar que é capaz de fato de gerar prosperidade, consegue a lealdade desse pessoal aqui, né? É o pessoal socialista nacionalista, né, que são aí também uma parte significativa da população brasileira. Os conservadores estatistas. Eu imagino que muitos desses conservadores estatistas são servidores públicos, né? Os reacionários religiosos, ainda que esse setor da população seja talvez difícil de lidar, os fascistas e os comunistas nacionalistas. Um governo de unidade nacional, um governo antiliberal, precisa ser capaz de reunir todos esses setores, para poder fazer frente e, em alguma medida, até ir suprimindo, comprimindo os setores liberais, né? Na verdade, os setores liberais, eles vão crescendo até na medida em que são impulsionados tanto por dinheiro vindo de fora do Brasil, especialmente no caso dos socialistas cosmopolitas. Nesse caso dos socialistas cosmopolitas, se você cortar aí as pipelines, né, das ONGs estrangeiras, tu já dá um golpe fudido neles. Se você acabar aí com a autonomia universitária, então acaba o socialismo cosmopolita, tá? Então, é necessário um governo de união nacional que reúna aqueles 70% da população brasileira. E em alguma medida, isso tem que ser feito, ou só pode ser feito por um governo, por um presidente, por uma figura, por um partido, que tem ali uma face razoavelmente moderada, porém uma disposição também para se impor. Né? Não pode ser muito radical, mas também não pode ser 100% moderado. Né? E onde fica o pessoal melindroso, exatamente para poder lidar com o pessoal melindroso, né? Esse pessoal aí do chamado conservadorismo societário, que, se a gente for colocar no papel, provavelmente é o pessoal que deu a vitória ao Bolsonaro em 2018 e deu a vitória ao Lula em 2022. Né? É o pessoal que vai falar assim, não, esse cara é maluco, vou votar em outro, tá? Por exemplo, votou ali no Bolsonaro, porque olhou, ó, esse cara realmente tá falando umas coisas que precisam ser ditas, não dá mais o PT. O PT é muito corrupto. Esse cara aí parece um cara probo, né? Parece um cara aí que, apesar de falar certas coisas, essas coisas são meio engraçadas, é porque tinha muita coisa entalada, né? O PT promovendo ou aceitando a criminalidade e por aí vai. Então esse pessoal vai e vota no Bolsonaro. Aí quando chega nas eleições de novo, o cara vem e fala, porra, o Bolsonaro é maluco. O Bolsonaro não bate bem da cabeça. Tá causando algazarra, arruaça e por aí vai. É melhor botar o Lula de novo de volta, olha só, o Lula tem mais apoio, tem vínculos aí com as instituições e assim por diante. Então esse aí é um pessoal melindroso que precisa ser contemplado para garantir até uma governabilidade junto ao povo e garantir reeleição. Eu diria que a fórmula para isso é uma figura que faça o oposto daquilo que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro falava grosso, latia, ladrava, mas na hora do vamos ver, na hora da ação, né, não fazia nada, não acontecia nada.
Teria que ser uma figura que, na verdade, fala com uma certa suavidade, que não faz ameaças, que não solta fogos, mas que toma as decisões e que atua de uma maneira contundente, irreversível, irrevogável, tá? Hoje, eu acho que, obviamente, a figura política mais representativa dessa perspectiva iliberal no Brasil é o Aldo Rebelo, né? Vejam só, não dá para pensar a ideologia no Brasil apenas direita e esquerda, comunismo, liberalismo, etc, etc. Porque olha só, o Aldo Rebelo, ele vem aí desse comunismo nacionalista originalmente, né, que é 0,7% da população, e dá para dizer que hoje ele transita entre um socialismo nacionalista e um conservadorismo estatista. Porém, ele claramente tem um diálogo forte, um diálogo profundo com figuras políticas que dialogam, que se fazem presentes naquela faixa do conservadorismo societário. Então, o Aldo Rebelo ele tem ali um diálogo, uma integração forte com o Centrão. E o Centrão é o setor político no Brasil que melhor dialoga com essa faixa ideológica do conservadorismo societário. Tá entendendo? Então o Aldo Rebelo já representa essa aliança entre todos esses setores liberais, né? Porque ele tem ali algum tipo de abertura, diálogo ou tolerância ou respeito, né, de lá para cá, com todas essas ideologias iliberais. Eu tenho a impressão de que o Aldo Rebelo é ou seria amplamente rejeitado pelas figuras liberais, né? Pelos socialistas cosmopolitas, claramente, por conta da militância do Aldo contra as ONGs, contra a maioria das pautas cosmopolitas, né? Ele também me parece ter aí a reprovação, o rechaço dos libertários, porque tem ali uma perspectiva, eles têm uma perspectiva econômica que é antagônica, que é a supremacia absoluta do mercado e por aí vai, e aí realmente não, eles certamente desconfiam, não gostam, etc, do Aldo Rebelo. E os liberal-democratas, ainda mais se a gente vincular esses liberal-democratas a esse PSDB sudestino, né, sul-sudestino, Eduardo Leite, esse Pedro Doria, o próprio Manuel Doria, etc. De fato, não me parece que esse tipo de democrata liberal, liberal-democrata, se interessaria pelo Aldo. Não obstante, não dá para vincular plenamente com o PSDB, porque o PSDB, em outras regiões, ele tem outros tipos de feições, né? Mais conservadora societária, em alguns lugares mais conservador estatista e assim por diante. Tá ok? Mas, de fato, parece que o Aldo Rebelo ele traça essa linha amigo-inimigo que me parece ser internamente a linha da contradição principal entre iliberais ou antiliberais e liberais, entre nacionalistas, soberanistas, patriotas e cosmopolitas. E isso é interessante porque nós temos 70% da população. É 70% contra 30%. E esses 30% só são 30% porque tem muito dinheiro de fora. Mesmo no libertarianismo, o libertarianismo não era tão grande assim, alguns anos atrás, cresce por causa de dinheiro vindo de fora. Tá ok? E também uma insatisfação com a má administração da coisa pública e por aí vai. Tem esse fator, é óbvio. É óbvio que tem esse fator. Porém, eu chamo a atenção porque é mais importante. O Aldo Rebelo, ele, pelas meras características dele, né? Ele vem com uma pré-candidatura,
né, que traça aí essa distinção que corta no Brasil uma oposição entre soberanistas e cosmopolitas, colocando, portanto, a política no Brasil na contradição principal. Nenhum outro político brasileiro, dos principais, né, parece capaz disso ou parece ter conseguido fazer isso ou representar isso. Por quê? Porque olha só, o Lula, ele é ali uma figura que puxa para si, né? Ele puxa para si uma parte dos conservadores societários, uma parte dos socialistas nacionalistas, uma parte ali pequena, né, dos conservadores estatistas, boa parte dos socialistas cosmopolitas e uma parte ali dos liberal-democratas. E só, basicamente. Né? O Bolsonaro, ele puxa ali uma parte dos conservadores societários, ele puxa os conservadores, ou pelo menos uma parte significativa, a maior parte dos conservadores estatistas, os libertários econômicos e certamente também ali reacionários, né? Fascistas e tal. É interessante, veja só, a distribuição ideológica, tem aqui também na pesquisa. Né? Entre eleitores do Lula, 30% dos eleitores do Lula é socialista nacionalista, 20% é socialista cosmopolita, 16% é conservador societário, 12% é conservador estatista. Né? Veja só, então onde tem sobre-representação é no socialismo nacionalista, no socialismo cosmopolita. Nas outras faixas há uma sub-representação do conservadorismo societário e o conservadorismo, conservadorismo estatista. Né? E no caso da família Bolsonaro, é conservadorismo estatista disparado. E aí tem libertarianismo econômico, conservadorismo societário. Por incrível que pareça, 10% dos eleitores do Bolsonaro são do socialismo cosmopolita. E tem uma sobre-representação do reacionarismo religioso. Estão vendo? A gente poderia botar aí o Tarcísio, né, como representante do liberalismo democrático, do libertarianismo e do conservadorismo societário, principalmente. Mas a realidade é a seguinte: em nenhum desses políticos está traçada a contradição principal. Porque o Lula puxa para si os socialistas cosmopolitas, que são liberais, o Bolsonaro e o Tarcísio puxam para si os libertários, que são liberais também. Entenderam? Então você nas duas, né, em todas essas candidaturas, tem uma mistura entre liberais e iliberais. Quando a contradição principal, internacionalmente, é entre antiliberais, né, iliberais, soberanistas, e liberais, cosmopolitas. Ok? E a única candidatura, ou pré-candidatura, né, a única figura política que coloca e corta no meio, né, entre liberais de um lado e liberais do outro, é o Aldo Rebelo. Tá, ok? Me parece que essa linha que tem que ser seguida, inclusive, enfim, depois do Aldo Rebelo. Né? É necessário se concentrar nessa divisão, fazer as concessões necessárias. Vale a pena fazer concessões para atrair todo o campo antiliberal, enquanto, por exemplo, não valia fazer concessões, na época do bolsonarismo, ao libertarianismo, mas eles fizeram. Tá, ok? Eles fizeram concessões ao libertarianismo. Porque tem aí, você está trazendo para o seio do seu governo uma contradição. Tá? Então, assim, vale a pena fazer concessões para atrair ali o cidadão médio, comum, classe média, tranquilão, etc. Para chegar ao poder e manter o poder. Ok? Então, enfim, é uma breve análise aí dessa pesquisa ideológica em relação ao Brasil, mais refinada do que a maioria das pesquisas ideológicas. A maioria das pesquisas ideológicas é medíocre, na verdade. Tá, ok? Então é isso aí, a Pílula Vermelha de hoje. Fizemos essa análise e até a próxima.